A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os queridos e amados irmãos que estão neste momento aí, atentos à palavra de Deus, que o Espírito Santo venha fortalecer o seu coração, as nossas vidas. E eu já agradeço a Deus pela sua vida, pela oportunidade que tenho de compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Querido e amado Deus, estamos aqui mais uma vez para ministrar a tua santa e poderosa palavra. Nos abençoa grandemente, abençoa os teus servos que estão aí no seu lar, na sua casa. Deus, mas estão ligados aí, cultuando a Ti. E, meu Deus, participando conosco e recebendo estas verdades, Pai, que traz vida, fortaleza e paz para os nossos corações, que é a Tua santa e poderosa palavra. Se nós oramos em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, eu quero ler a palavra de Deus no Salmo 119, a partir do versículo de número 97 ao 105, certo? Salmo 119, 97 ao versículo 105, diz assim: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que versículo maravilhoso! Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, o tema, o valor da vida devocional. E dentro desse tema eu quero tratar aqui 3 pontos interessantes, que é a oração muda os rumos da história, leitura e meditação da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e jejum, humilhação diante de Deus. Então são 3 pontos importantes, baseado nesse tema, o valor da vida devocional, que vai falar sobre o nosso crescimento espiritual, porque quanto mais nós temos momentos devocionais com Deus, mais nós crescemos espiritualmente. E eu quero convidar você para aproveitar esse tempo em que estamos vivendo. É um tempo difícil, mas mesmo sendo um tempo difícil, nós estamos tendo muita oportunidade de estar em casa com os nossos familiares, com os nossos filhos. E quero convidar você para que você aproveite esse tempo para ter devocional com Deus, junto à sua família, ora, leia a Bíblia, consagra e apresente a sua vida, a sua causa ao Senhor. É interessante nós aprendermos a desenvolvermos uma vida devocional com Deus, para que possamos crescer espiritualmente. Vivemos dias em que muitas pessoas, irmãos, apesar de ter muito tempo de cristãos, de crentes, de evangélicos, mas muitas pessoas são imaturas, pessoas sem direção, sem convicção. E muitas vezes a situação é exatamente pela falta de devocional. E eu quero desenvolver esse tema nesses 3 pontos que acabei de passar aqui para você. O Salmo 34, versículo 18 vai dizer: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Então, pela palavra, nós temos a certeza de que quando o homem aquebranta o coração, quando o homem se humilha, quando o homem desce na presença de Deus e apresenta a sua vida, todo o seu ser, e a Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, a esse Deus não despreza jamais. Então, não sei qual a sua situação, mas convido a você, diante de qualquer problema, qualquer situação, se você
procura colocar a tua vida em devocional, abrir o seu coração, sua alma, apresentar a Deus todas as suas limitações e se aproximar de Deus, pode crer, Deus está bem perto, certo? Daquele que se aquebranta, daquele que se humilha, daquele que desce e busca o Senhor. Então, o bem-estar espiritual do cristão depende da sua vida de oração. Nada é melhor nesta vida do que você estar em paz com Deus, em paz consigo mesmo e em paz com as pessoas que estão ao seu redor. Principalmente quando você desenvolve uma vida devocional com Deus, você vai perceber que você vai sentir um bem-estar espiritual, mesmo que tudo esteja mal, mesmo que tudo não vá bem ao seu redor. Mas você sente que lá dentro de você tem uma paz. E esse bem-estar espiritual na vida do cristão vai depender muito da vida que ele vai desenvolver de oração. Uma vida de Bíblia, de leitura da palavra, de meditação na palavra de Deus. Essa intimidade, essa comunhão com Deus, isso gera uma tranquilidade em meio à guerra, uma tranquilidade em meio ao desespero, uma tranquilidade em meio a qualquer situação. E alguém pode até perguntar para você, mas como? Tanta gente desesperada, situação tão terrível, e você aí? E você vai dizer, eu sei tudo o que está acontecendo, eu percebo tudo o que está havendo, e a gente muitas vezes entristece, porque nos sentimos impotentes diante de muitas situações. Mas você vai dizer, mesmo assim, eu tenho paz em mim, eu tenho tranquilidade, porque a minha vida é uma vida de oração. Você vai dizer, a minha vida é uma vida dedicada à palavra de Deus, à busca, à intimidade com o Pai. E isso vai trazer um bem-estar espiritual em meio a qualquer situação. Então, uma vida devocional mantida com zelo leva o cristão a aproximar-se de Deus. O zelo, irmãos, é o cuidado. Você cuidar da tua vida espiritual. Tem muitas pessoas que cuidam muito do corpo, cuidam da alimentação. Isso é muito correto, é muito certo. Devemos sim cuidar. Mas devemos cuidar principalmente do nosso relacionamento com Deus. Então, nós teremos vários resultados. Se nós tivermos uma vida de oração, uma vida voltada para a meditação na palavra de Deus, uma intimidade com o Pai, nós temos alguns resultados positivos na nossa vida. E eu quero ver aqui com você o primeiro ponto. A oração muda os rumos da história. Se tem algo que pode mudar a sua vida, o rumo da sua história, da sua situação, é a oração. Os fatalistas dizem que os acontecimentos são fixados antecipadamente pelo destino e nada pode ser feito para mudá-los. As pessoas que têm esse tipo de ideia, de pensamento fatalista, ele vai dizer o seguinte, tudo é obra do destino, do acaso. Nada pode ser mudado, né? Então, mas não é dessa forma que nós percebemos, porque nós vivemos uma vida de fé. Nós cremos em um Deus que tem poder de mudar situações. Nós cremos em um Deus de milagre, um Deus que transforma, um Deus que faz aquilo que Ele deseja fazer, e nós dependemos inteiramente dEle. Como servos dEle, nós vamos acreditar e nós vamos tomar posse, nós vamos procurar intimidade com Ele para ter acesso total, de uma forma que através da fé a gente pode conseguir mudar situações das nossas vidas que muitas vezes os fatalistas, aqueles que não creem no poder da palavra, no poder do Senhor, vão ficar admirados, né? Então, mas essa não é a perspectiva cristã, não é a forma que a gente vê. As Escrituras mostram que a oração pode ser instrumento de mudanças na vida pessoal e na história.
É isso que nós acreditamos. É isso que a Bíblia vai nos garantir. Que nós enxergamos o mundo, nós enxergamos a vida numa nova perspectiva, de uma perspectiva diferente. Quando nós desenvolvemos a nossa intimidade com Deus, nós conseguimos pensar, né? Nós conseguimos pensar diferente, pensar como Deus pensa, falar aquilo que Deus quer que nós venhamos a falar. E aí nós percebemos que Deus tem todo o poder para mudar a história, certo? Para mudar a vida. E, na verdade, a oração é um instrumento de mudança, se nós assim acreditarmos e ousarmos, né? Em 2 Reis, capítulo de número 20, do versículo 2 até o versículo 6, nós temos um grande exemplo do rei Ezequias, né? Que muitos conhecem, você talvez não conheça, mas falar para você, aquele homem tinha uma enfermidade que ia levá-lo à morte. O profeta Isaías vai até o palácio onde ele está, com o recado do Senhor que ele prepare a casa dele, né, que ele prepare tudo aquilo que era necessário, porque ele vai morrer. E aquele homem, no versículo de número 2, então ele virou-se Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. E olha aí, então estava já, o próprio Deus havia dito que aquele homem iria perecer, que ele iria morrer, que ele estava doente, que ele ajeitasse a situação dele, a casa dele. Mas quando ele ora, olha aí o poder da oração, quando ele ora, Deus manda o profeta Isaías, que ainda está ali nos arredores do palácio, voltar e dizer para ele que ele vai viver mais 15 anos de vida. Veja como a vida devocional, veja como quando o cristão entrega o seu ser em oração e busca a Deus em oração, como tem situações na vida dele que pode mudar e vai mudar. Por que nós oramos? Porque nós cremos nesse Deus, o Deus que muda a história, o Deus que trabalha em prol daqueles que o buscam. E a Bíblia ainda vai falar mais ainda, irmãos, né? Tiago 5, versículo 13, diz assim, olha, está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. E no versículo 3 vai dizer, e a oração da fé, olha aí, salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Então, depende da nossa vida íntima com Deus. Depende da sua intimidade com Deus. Quanto mais você for íntimo de Deus, mais você vai ter condição de orar e ver o milagre acontecer na sua vida, porque a Bíblia diz que Deus atende aquele, aleluia, que o agrada, aquele que anda em contrição com Ele e obedece à sua santa e poderosa palavra. Então, veja como é importante a oração para a vida devocional. Todo cristão deve ter disciplina e reservar algum momento do seu dia exclusivamente para a oração. Então, todos nós, todo servo de Deus, todos aqueles que dizem que são cristãos, devem reservar um momento do dia para que você tenha aquela devocional com Deus, para que você tenha aquele momento você e Deus. Embora que você vá ao templo quando tiver a liberdade de orar junto com os irmãos, mas vai ter aquele tipo de oração que é você e Deus, né? Então são orações que nós fazemos você e Deus. Deus vai saber, Ele vai entender, Ele vai compreender, Ele vai receber. E a Bíblia diz que o segredo de Deus é para aquele que o teme, para aquele que anda em conformidade com Ele. Então Jesus disse, olha, em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque todo dia o inimigo tenta. Os grandes personagens da história bíblica oravam muito. Daniel orava, né? Ele orava, e a Bíblia diz que quando ele foi, tentaram impedir ele de orar, mas ele estava ali com as portas abertas e de frente se dirigindo a Jerusalém,
e fazendo as suas orações. Por causa disso ele passou por uma prova grande, mas ele orava, ele buscava ao Senhor. A Bíblia diz que Ana orava, se derramava a sua alma, clamava até a ponto do sacerdote ali olhar para ela e pensar que ela estava embriagada, mas não, era uma mulher que estava cumprindo o seu devocional, era uma mulher que tinha uma intimidade com Deus, era uma mulher que sabia falar com Deus e Deus falava com ela, era uma mulher que entendia e sabia que precisava se humilhar diante da potente mão de Deus para que Deus desse a resposta, e Deus atendeu e deu a resposta para ela. Então nós temos aí também a igreja primitiva. A Bíblia diz que eles estavam em constante oração e eram unidos na oração, no partir do pão, né? Eles estavam ali todo momento reunidos de casa em casa orando ao Senhor. E a Bíblia diz, Jesus advertiu sobre a necessidade de orar sempre, orar sem cessar, louvado seja Deus. Aí você pode me perguntar, mas como orar? Como é que eu oro? Gente que fala que orar tem que ser de joelho, tem que orar, não pode orar deitado, que tem que orar em posições. Qual é a posição que se deve orar? Então, como orar? Toda oração deve ser dirigida ao Pai. Primeiro, a nossa oração tem que ser dirigida a Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor diz, tudo aquilo que pedir ao Pai, em meu nome o Pai vos-lo dará. Então nós nos apresentamos em oração no nome de Jesus. Essa é a forma correta de nós nos direcionarmos a Deus e receber aquilo que Ele tem para nos dar. E a Bíblia diz que Ele nos atende, que Ele nos responde, porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Então, sob a orientação do Espírito Santo, nós estamos ali na orientação do Espírito de Deus, uma vida de oração, e Ele vai nos conduzindo para que nós possamos sentir a glória de Deus. Porque quando nós oramos, o Espírito de Deus age em nós e a presença de Deus é real, pelo Santo Espírito de Deus, e assim a gente sente a glória. Muitos falam línguas estranhas, profetizam, sente o poder de Deus e a presença do Espírito Santo de Deus na vida do homem que tem uma vida devocional com Deus. Precisamos orar com perseverança e fé. Não pode desistir. Se está tudo bem, ora. Se está tudo difícil, ora. Se está tudo maravilhoso, ora. Uma oração de agradecimento. E não vamos esquecer jamais de agradecer, mesmo que seja pelo dia mau, porque em tudo Deus está trabalhando. Quando nós pensamos que as coisas não estão acontecendo, Deus está agindo de uma forma maravilhosa. Então, onde e quando orar? Como orar? Orar em nome de Jesus. Orar na dependência do Espírito Santo de Deus, sobre a orientação do Espírito Santo. Onde e quando orar? O salvo deve viver em constante espírito de oração. É importante também que seja metódico e separe um tempo todos os dias para estar em comunhão com o Senhor. Você separa um momento para estar em comunhão com Deus, mas você pode estar ligado aí no ônibus, em qualquer lugar, na rua, você está ali pensando, ligado, meditando nas coisas do Senhor. Mateus 6,6 diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Louvado seja Deus. Então temos que ter o nosso quartinho da oração, o nosso lugarzinho da oração, porque tem orações que você vai se apresentar diante de Deus, interceder por alguém. Então nós podemos orar em qualquer lugar, mas nós temos que reservar um ambiente, um local, um momento assim de devocional em nosso lar, em nossa casa, na presença do Senhor. Obstáculos à oração. A Bíblia aponta para alguns fatores que impedem o êxito da oração. Quais são? O pecado. Isso vai impedir muitas vezes a oração. O homem ora, Deus não responde, muitas vezes por causa do pecado. E muitas vezes se vai perdendo as batalhas, porque Deus responde sim, mas a vida tem que estar contrita diante dele, coração aquebrantado e vida na palavra, né?
Então, o pecado impede a oração, o ressentimento também impede a oração, o coração lavado, limpo pelo sangue de Jesus, a falta de harmonia no relacionamento conjugal. Tem que haver um bom relacionamento com a esposa para que as orações sejam atendidas, ou com o esposo, né? Insubmissão à palavra de Deus. Então, se o homem é insubmisso à palavra, como que ele quer que Deus responda? Então, tem que estar com a vida íntegra, uma vida sincera. Foi por isso que o rei Ezequias, ele recebeu uma resposta de vitória de Deus, porque o que ele apresentou a Deus? Ele apresentou a sua integridade, ele apresentou a sua vida de obediência. Ele disse: Senhor, tenho te servido com tanta integridade. E Deus olhou para ele e atendeu o seu clamor por causa da integridade. Olha que argumento forte na presença de Deus quando o homem é íntegro. Podem falar o que quiser, pode se levantar quem quiser contra você, contra a sua vida, né? Até mesmo o próprio Deus, como aconteceu com o rei Ezequias, que direcionou a ele uma palavra de morte. Mas ele foi apresentar aquele argumento maravilhoso de integridade. E aí, quando Deus defende a causa, quando ele vê a sinceridade no coração do homem, então são obstáculos que muitas vezes o homem enfrenta: pecado, ressentimento, falta de harmonia no relacionamento conjugal, insubmissão à palavra de Deus, que vai impedir. Mas se você está com a sua vida no altar, buscando, mesmo você sofrendo, creia, porque Deus está recebendo a tua oração. Não importa se você está orando ajoelhado ou se é deitado, né? Então Deus vai te ouvir de qualquer maneira, ele vai te ouvir. Você vai escolher a sua forma de se prostrar diante de Deus, mas o certo é que Deus vai sondar a motivação da tua oração, teu coração na presença dele. Então, primeiro ponto nós passamos aqui para você: o valor da vida devocional. É o primeiro resultado. A oração muda a história. Então, a oração muda situações. Vamos orar, não vamos parar de orar. Por mais que esteja difícil o que está acontecendo no mundo, mas a igreja do Senhor tem que ter uma vida de oração. Se não estamos no templo, mas estamos na nossa casa, vamos aproveitar para orar. A segunda coisa, irmãos, é a leitura e meditação na palavra de Deus. O versículo 97 do Salmo 119 diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Olha como o salmista, ele abre aqui o coração e ele vai declarar, ele vai dizer: quanto amo a tua lei, e é a minha meditação todo dia. Então, irmãos, nós temos que meditar na Bíblia todo dia. Assim como a gente todo dia tem que merendar pela manhã, lanchar pela manhã, almoçar ao meio-dia, jantar à noite, né? Alimentar o nosso corpo, né? Muitos cuidar da saúde física, ir para uma academia, exercitar os músculos para preparar bem o corpo, ter uma boa alimentação, para alimentar e cuidar do corpo humano, que precisa, é o templo e a morada do Espírito Santo. Mais do que isso, nós precisamos alimentar a nossa alma, fortalecer o nosso espírito com o alimento genuíno, que é a santa e poderosa palavra de Deus. Todo dia meditar, se alimentar nesta palavra e amar esta palavra, porque ele diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E a Bíblia diz lá no Salmo de número 1, o resultado de quem medita na palavra de Deus dia e noite, né? É como essa árvore plantada que produz frutos bons, na hora certa, no momento certo. Não é só a oração, igreja, que mantém a vida espiritual de um cristão em nível elevado. Não é só a oração. Não se preocupa também só de orar. Tem pessoas que já não quer mais participar da doutrina, já não quer mais estar comungando com os irmãos no culto, porque se está na oração, para ele, pronto. Se é naquele momento ali que ele desenvolveu aquele momento de oração, então tem que tudo ter um tempero, né? Tudo tem um ponto certo. É como você vai fazer um bolo, uma comida. Tem o tempo certo, o tempero certo. A gente tem que unir a oração com a palavra, né? Com a palavra.
Que muitos erram porque entram muito nos mistérios e esquecem da palavra de Deus. E tudo que é revelado, ou tudo que é mostrado em oração, tem que estar de acordo com a santa e poderosa palavra de Deus, para que o homem não ande segundo só as suas ideias, pensamentos, vaidades e vontades, mas que esteja enquadrado dentro da palavra e possa viver uma vida boa, crescida, uma pessoa madura na fé, né? Uma vida espiritual abençoada. Então, não é só oração para que você possa ter um nível espiritual elevado, certo? Mas a leitura e estudo das Escrituras Sagradas também são fatores fundamentais. Vejamos, as Escrituras são alimento espiritual. As Escrituras nos levam ao conhecimento de Deus e de sua vontade. Olha como a Escritura é poderosa para nós. É o alimento espiritual para nós. A Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada nos leva ao conhecimento de Deus e de sua vontade. Se eu quero saber qual é a vontade que Deus tem para mim, eu vou para a Bíblia, né? A palavra é forte arma contra o inimigo. As Escrituras promovem avivamento espiritual. Vejamos aqui, as Escrituras são alimento espiritual. Jesus afirmou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Paulo recomendou a Timóteo que ele lesse a palavra, porque ela torna o homem sábio para a salvação. Paulo estava ali dizendo para Timóteo: Timóteo, quer ter uma vida saudável, quer ter uma mente saudável, quer ter uma personalidade restaurada, quer andar bem direitinho, de cabeça erguida, certo do que você está fazendo e vive e sabe o que tem que fazer, então medita na palavra. Eu recomendo a você, né? Procura a palavra, porque ela vai te fazer sábio para a salvação. O Senhor ordenou a Josué: medita na palavra de dia e de noite, e não se desviará dela. Davi afirmou que feliz é aquele que na sua lei medita de dia e de noite, no Salmo 1, versículo de número 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, em cujas folhas não caem, e dá ao seu fruto na estação própria, né? Porque está ali alimentado com a água que está saindo ali daquele ribeiro, está plantada perto do rio, e o nosso rio é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então nós estamos plantados, nosso coração, nossa alma, na palavra, que é água, que é vida, que é fortaleza para nós. Bem, então as Escrituras são alimento espiritual. Então Deus se revela de várias maneiras, e nós entendemos isso porque nós vamos para a palavra, e a palavra é o alimento que nos fortalece. Louvado seja Deus. Então as Escrituras nos levam ao conhecimento de Deus e de sua vontade. No Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que bênção, que maravilha. A Escritura nos leva ao conhecimento de Deus e da sua vontade. Através dela, nós aprendemos sobre Jesus e sobre o plano da salvação. E a palavra age na regeneração do pecador e em sua santificação. Somos limpos pela palavra de Deus. Irmãos, tem muitos que erram, porque se baseiam muito em revelações, né? Em visões, e muitas vezes acabam se frustrando e se decepcionando. Nós cremos em visão, cremos em revelação, cremos que Deus revela, mas a maior importância que nós devemos dar é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. E não é fácil você viver a palavra de Deus. Às vezes eu vejo pessoas, até pregadores, porque uma coisa, irmãos, é você pregar aqui, você pregar ali, você pregar acolá, né? Às vezes é muito fácil para pessoas que vivem assim, né? Não que Deus usa de uma forma especial, mas essas pessoas têm que tomar muito cuidado, porque tudo tem que estar baseado na palavra. Uma coisa é você estar pregando aqui, ali, outra coisa é você estar cuidando de vidas, né? Cuidando de ovelhas. Eu convidava muitas vezes um pregador para pregar em congressos,
E um jovem, bem jovem, servo de Deus, palavra, tem uma oratória muito boa, prega, Deus usa ele na palavra, né, de uma forma toda maravilhosa para a glória de Deus. Às vezes eu perguntava para ele por que ele ainda não estava na direção de um trabalho, e ele dizia que estava esperando no Senhor. Hoje ele é um pastor, né, está com mais de acho que 5 anos que ele pastoreia, e um dia eu encontrei ele falou assim para mim: pastor Wilson, é bem diferente a gente estar pregando de igreja em igreja, a gente está cuidando de um rebanho. É bem diferente, viu, irmãos? Por quê? Porque o pastor, às vezes, ele não é muito bem compreendido nessa área, porque nós temos muita preocupação em levar a ovelha para se alimentar da palavra de Deus. Nós cremos, temos que orar, cremos nos dons sobrenaturais de Deus, no poder de Deus, mas não queremos que as pessoas se frustrem, não queremos que as pessoas andem segundo muita mistura, né? Muito misticismo, muita coisa que engana, que traz o engano na vida das pessoas. E é exatamente a oração e a leitura da palavra que vai fazer você ficar maduro. Não é qualquer vento de doutrina, não é qualquer luta que vai tirar o teu foco, não é qualquer convite que vai tirar você da sua certeza de onde Deus te colocou e aonde você está, que você vai se enraizar para que você possa produzir aquilo que Deus tem chamado você para fazer, que é manifestar a glória de Deus através da sua vida. Louvado seja Deus. E tudo isso requer maturidade, crescimento, né? E a Escritura nos leva ao conhecimento de Deus e de sua vontade. Então nós somos limpos pela palavra de Deus. É a palavra que regenera, é a palavra que santifica o homem na presença do Senhor, né? Então João capítulo 15, o versículo 3 vai falar sobre essa questão que nós somos limpos pela palavra. A palavra é forte arma contra o inimigo. Então Jesus venceu o diabo pelo poder da palavra. Viu, irmãos? Então o inimigo ele tentou Jesus. O inimigo ele fez de tudo para atrapalhar o ministério de Jesus. E ele foi usar o quê? A própria palavra, né? Mas foi pelo poder da palavra que Jesus venceu o diabo. O inimigo tentou usar a palavra de Deus. Ele disse, né? Jesus 40 dias, 40 noites ali jejuando no deserto. E ele foi lá oferecer: transforma essa pedra em pão, tu não és o Filho de Deus. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o inimigo foi ali tentando Jesus em várias áreas, e Jesus venceu todas as situações com a palavra. Então, meu irmão, meu querido, minha querida, você vai vencer, você vai continuar a sua caminhada, a sua jornada, mas para que você possa crescer espiritualmente, para que nós possamos desenvolver um crescimento espiritual, você tem que valorizar a sua vida devocional e aplicar a palavra de Deus no coração, porque só a palavra é que vai fazer você vencer a tentação do diabo. E ele tenta o homem para derrubar o homem, ele tenta o homem para o homem se engrandecer, né? A Bíblia diz aqui que nós nos tornamos mais sábios do que os nossos mestres. Isso não quer dizer, irmãos, que nós somos mais sábios do que aqueles que Deus colocou para nos dar cobertura espiritual, não. Quer dizer, sobre aquelas pessoas que estão muitas vezes ali no mundo, que detém tanto conhecimento e sabedoria. Mas você, numa simplicidade tão grande, consegue compreender o plano e projeto de salvação de Deus na sua vida, porque você tem a palavra na sua boca, no seu coração. Mas você tem sobre você homens e mulheres espirituais que Deus colocou para te dar cobertura. E a Bíblia diz que nós não devemos querer ser mestres, né? Porque um mestre é muito exigido, né? Então nós devemos sempre querer estar naquele ponto, naquela situação em que Deus nos colocou. Mas o importante é nós aplicarmos na nossa vida tudo o que é necessário para termos uma vida espiritual abençoada na presença de Deus. A oração,
a palavra que nos faz vencer qualquer ataque do inimigo. As Escrituras promovem avivamento espiritual. Quer ser avivado? Leia a Bíblia. Tem gente, pastor, eu vou sair. Quantos hoje estão assim, não é, irmãos? Vou para a igreja tal, vou não sei para onde, né? Porque eu estou frio. Sabe por que você está frio? Porque você não está orando. Sabe por que você está frio? Porque você não está lendo a Bíblia Sagrada. Sabe por que você está frio? Porque você não está jejuando. Porque você não está se humilhando diante da potente mão de Deus. Aonde você for, essa frieza vai te acompanhar. Porque o que vai aquecer a tua alma e o teu coração, pode ter certeza, é uma vida de oração, certo? É uma vida na palavra de Deus e humilhação e jejum na presença do Senhor. Então aonde Deus te colocou, você vai florescer. Você vai ser uma bênção. Então, não tem desculpa, irmãos, né? É Deus na sua vida, não é o homem, não é a placa denominacional, mas é Deus na sua vida, é você com Deus, é a sua vida devocional com Deus. Cada um faz o que quer e a gente tem que respeitar isso. Mas a questão da sua vida com Deus independe de onde você está, certo? Então você tem que desenvolver a sua vida com Deus e é lendo a palavra para que você seja renovado pelo poder que a palavra divina tem. Ela é comparada ao fogo e ao martelo, né? O escritor de Hebreus a comparou à espada, né? Então ela é fogo consumidor. Quando você se enche da palavra, quando você se alimenta com essa palavra, ela é um fogo que vai consumir todo o mal e vai purificar a sua alma, o seu coração, e aquilo que sai da sua boca sai ungida, né? Você é um ungido de Deus, você é uma ungida do Senhor. A palavra que sai da sua boca, por mais simples que seja, e a palavra do Senhor é simples, irmãos, né? É bom a gente estudar, é bom a gente ler vários livros para a gente adquirir conhecimento, mas o mais importante é você estar na palavra, com a vida dedicada à palavra, porque a palavra que sai da sua boca, ela sai como brasa viva, como chama de fogo, e quando ela chega ao coração daquele que tem sede pela palavra, ela vai incendiar e ela vai consumir todo o pecado e vai transformar, porque é a unção poderosa de Deus na vida daquele que tem compromisso com a palavra de Deus. Amém? Então, leia a palavra de Deus, porque ela vai renovar, né? Pelo poder que a palavra tem, ela vai quebrar como martelo toda a dureza de coração. O coração está duro, vai para a palavra, porque ela vai remover, ela vai tirar todo o impedimento. Então, é assim que o escritor aos Hebreus vai comparar a palavra como espada. Ela vai cortando na ida e na volta, ela faz o discernimento, né, espiritual das intenções do nosso pensamento e coração. Só ela faz isso, ela divide aquilo que é, aquilo que não é. É ela que faz isso na nossa vida, né? E nós temos que instruir os irmãos. Hoje estamos vivendo um tempo que muitas pessoas não querem muito ouvir a palavra, querem ouvir aquilo que vai satisfazer o seu ego, mas é a palavra de Deus. Nós temos que ser verdadeiros e aplicar a palavra. Eu sou de um tempo, irmãos, e esse tempo é a verdade de Deus, né? Onde uma pessoa ia compor um louvor, ele não ia se espelhar no cantor do mundo, no artista secular. Ele ia buscar o Espírito Santo de Deus para que revelasse e trouxesse ali para ele a inspiração de uma letra, de uma melodia, de uma harmonia para glorificar o nome do Senhor. Hoje a gente vê diferente, irmãos, né? E aí as pessoas muitas vezes cantam e não tocam, porque o que vai tocar a alma é a unção de Deus, é a palavra de Deus. Os louvores têm que estar na palavra, tem que ser da alma, do coração, para que verdadeiramente venha fazer o efeito na vida daqueles que escutam. Louvado seja o nome do Senhor. Por último, ponto, é o jejum, a humilhação. Então, que é a vida devocional, né, depende, é interessante esses 3 pontos: oração, Bíblia, palavra de Deus, jejum e humilhação diante de Deus. Não é um jejum uma vez por ano. Alguém perguntou essa Semana Santa aí como é que os crentes, como é que os evangélicos jejuam, porque tem pessoas que só nesse dia que conseguem fazer esse jejum, né? E na verdade não é esse jejum que o Senhor
está falando, né? No Antigo Testamento houve certas circunstâncias em que o jejum não passou de um ritual sem vida, recriminado pelo Senhor. Todo o capítulo 58 de Isaías, você vai ver ali, irmãos, que é uma mensagem profética em que se critica o jejum praticado como ritual desacompanhado da santificação e do temor ao Senhor. E por isso Deus abominou, irmãos. Deus nem recebe. Que adianta vocês jejuam, faz sacrifício de tolos e o coração está longe de mim. Não tem santidade, não tem separação, né? Não tem uma entrega, simplesmente. Aí o Senhor vai criticar aquele jejum praticado como ritual, simplesmente. Então, uma vez por ano eu vou praticar esse ritual. Não é isso que Deus quer, isso não é o jejum que o Senhor deseja, irmãos. Contudo, na profecia de Joel, vê-se a exortação para que o arrependimento seja acompanhado do jejum. Então, o jejum, ele é praticado com arrependimento, né? Joel capítulo 2, versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus, olha: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Esse é o jejum que Deus recebe. É um jejum acompanhado com conversão, com choro, com humilhação, com entrega, com dedicação. Aí sim é uma vida devota ao Senhor, é uma vida entregue ao Senhor. E esse é o jejum que o Senhor quer. Então, o que é o jejum? O que é o jejum? É a abstinência de alimento, com o propósito de se dedicar mais intensamente ao fortalecimento espiritual. Senhor, hoje eu vou me abster de alimento. E muitas vezes não é só de alimento, irmãos. Porque você vai deixar de se alimentar, mas você vai guardar a sua língua, você vai se guardar de muitas situações, você vai se abster de muitas decisões e atitudes erradas que muitas vezes o homem pratica. Então você vai se abster daquilo, separar, santificar e oferecer ao Senhor aquele jejum, como oferta de dedicação a Deus, e com isso seu coração vai sendo trabalhado e Deus vai agindo e operando na sua vida. Então o que é o jejum? É você se abster de alimento com um propósito, tem que ter um propósito, de dedicar, mas intensamente se fortalecer na presença de Deus espiritualmente. Então, através do jejum, estabelecemos momento de maior comunhão e contrição com o nosso Deus, e esse estreito relacionamento com Deus, com o nosso Pai, proporciona para nós uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Quer ver? Que arma poderosa, que decisão maravilhosa é quando o crente jejua, se consagra, se santifica, igreja do Senhor. Quando você faz isso, tudo fica mais fácil para você. Você consegue enxergar além do problema, você consegue enxergar além dos defeitos da sua igreja, você consegue enxergar além dos defeitos daqueles que estão próximos de você, e você consegue amar a todos indistintamente, porque Deus vai encher o teu coração de amor, de compreensão, e você vai saber que aonde tem um homem, tem dificuldade, mas você está tão santificado, tão cheio do Espírito Santo, que a Bíblia diz, irmãos, que nós vamos vencer, conquistar e vamos nos amar na presença de Deus e glorificar o Senhor Jesus. Nos amar com esse amor glorioso, o amor de Deus, o amor do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém? Esse é o amor que abraça, esse é o amor que perdoa, esse é o amor que nos faz nos unir na presença de Deus, através do jejum, da humilhação, da busca na presença do nosso Deus, né? Então, olha, e nós temos vários exemplos, de jejuns, através do jejum estabelecemos essa intimidade com Deus. Salmo 35, versículo 13 diz assim: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligi a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o meu peito, não rasgar as vestes, mas rasgar o coração e apresentar a alma em contrição na presença do Senhor. Então, exemplos bíblicos, tantos no Antigo Testamento como no Novo Testamento, há diversos exemplos, irmãos, da prática de jejum. Samuel levou o povo ao arrependimento e ao jejum. Esté, ansiosa por ver o livramento do seu povo, proclamou um jejum de 3 dias entre os judeus
no momento de uma crise nacional. Nós estamos vivendo uma crise no mundo inteiro. E a igreja do Senhor precisa termos esse momento, irmãos, de devoção, de oração para proclamar, irmãos, a quebra do mal e a vitória de Deus sobre o nosso planeta, sobre o nosso país, sobre os nossos governantes, sobre as nossas vidas e as nossas famílias, em nome de Jesus. Só Deus tem esse poder. E Esther chegou um momento que ela mandou todos os judeus jejuar, porque era tudo ou nada. E através do jejum, Deus deu livramento ali e abençoou a vida de Esther. E todos os judeus ali foram livres e salvos para a glória do nome do Senhor. Um jejum de 3 dias, veja bem, né? Então, olha, Jesus jejuou, preparando-se para o ministério. A igreja primitiva também jejuava, né? Estava em jejum, em clamor na presença do Senhor. Então, o jejum não deve ser realizado como sacrifício. Tem gente que faz um jejum e quer que todo mundo veja que está jejuando. A Bíblia diz que quando jejuar, irmão, lava o teu rosto para que ninguém saiba que você está jejuando. A mesma coisa, você faz um bem para alguém, dá uma feira para alguém. Não precisa estar postando, não precisa estar mostrando o que você está fazendo, não. Deus está vendo tudo que você está fazendo. Lava o teu rosto, consagra, jejuma, mas apresenta a Deus, porque a diferença vai estar na unção de Deus na tua vida, na tua intimidade com Deus, na vida de Deus contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha, ele é a expressão de que o crente, o jejum, é a expressão de que o crente está se humilhando na presença do Senhor, reconhecendo sua carência e necessidade espiritual. Amém? Conclusão, a vida devocional fortalece o caráter cristão, certo? Então, o caráter é moldado, transformado pela vida íntima com Deus, né? Quem ora torna a mente e o coração sensíveis para ouvir a voz divina. Tem uma sensibilidade grande. Um louvor, você já está se derramando em lágrimas. Palavra de Deus, você tem prazer em escutar. Porque hoje tem muitos irmãos que querem ouvir tudo, menos estar ali ouvindo a palavra, né? E a palavra de Deus, ela é maravilhosa no coração daquele que ama, que crê. Por isso que o salmista diz: quanto amo a tua lei, nela todo dia é a minha meditação, louvado seja Deus. Então, sensível à voz de Deus, através de uma vida devocional, o homem se torna assim. Ler as Escrituras é descobrir o caminho para vencer o pecado, para trilhar na perfeita vontade de Deus. Quer vencer o pecado? Leia a Bíblia, conheça a palavra, e Deus vai usar na tua boca a palavra para repreender o mal, né? Leia a palavra e com certeza você vai aprender a trilhar melhor o caminho dentro da perfeita vontade de Deus. Jejuar é atitude de humilhação diante do Senhor, num ato de reconhecimento de seu poder e soberania. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que esta palavra venha ecoar bem alto no teu coração, na tua alma. Que esta palavra venha te ajudar a desenvolver uma vida espiritual abundante. Que essa palavra venha fazer com que você possa continuar a sua jornada, caminhada, desenvolvendo uma vida de oração, de palavra, de Bíblia, de obediência a Deus, de jejum e humilhação na presença do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a cada um de nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre vós agora e sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus. Deus nos abençoe e um dia cheio da presença do Senhor Jesus. Aleluia.